Boa noite a todos. Os ensinamentos de Jesus, é para a eternidade. Segundo os Espíritos, o que Jesus trouxe para nós, em qualquer parte do universo, é os mesmos ensinamentos, é a prática do bem. Então, quando a humanidade, cada um de nós, tiver assimilado esses ensinamentos, em nossos corações, para a gente conseguir praticar no nosso dia a dia, será o fim de todas as guerras, será o fim da fome, de todo tipo de miséria, de todo tipo de violência, porque é a prática do amor incondicional. Um amigo nosso aqui da casa, comentou um dia aqui com a gente, que conversando com o seu dentista, o dentista falou, mas o Espiritismo é algo muito repetitivo, falando a mesma coisa de Jesus. E ele sabiamente respondeu para o dentista, pois é, Jesus esteve aqui há 2000 anos, e até hoje a gente ainda não consegue praticar talvez 1% do que ele nos ensinou, Então, esse caminhar nosso, ele é lento, ele é devagar, mas à medida que a gente vai assimilando em nossos corações, a gente começa a praticar no nosso dia a dia. Jesus disse, por exemplo, quando você visitar um preso, é a mim que você está visitando. Quando você der um prato de comida para quem está passando fome, é a mim que você está dando. Então, quando a gente, de repente, alguém conhecido, um parente, foi preso e a gente tem coragem, a gente vai lá visitar, levar um abraço, ele foi preso porque ele cometeu algum erro, mas quem não erra? E nós da doutrina espírita que sabemos da reencarnação, que para nós, reencarnação é 2 mais 2, não tem como duvidar, Então se perguntar para mim, Ciro, você acredita em reencarnação? Eu vou falar que não, porque o que eu acredito hoje, amanhã eu posso não acreditar. Eu vou responder, eu tenho certeza que a reencarnação existe. Somente assim, para Deus ser justo, para todos nós termos as mesmas oportunidades de aprendizado, E os Espíritos nos diz que 100 anos para nós aqui é um segundo perante a eternidade, Falar em eternidade a gente não tem nem noção, porque é algo para sempre, E somente a reencarnação para explicar tantas diferenças no nosso planeta, no nosso bairro, quem mora aqui nos prédios da Coab mesmo, vê lá as diferenças que existem, não só a parte de financeira, mas moral, Pessoas, um num caminho, outro num caminho, um no caminho do bem, outro no caminho contrário, As casas, as crianças que nascem, hoje, criança com autismo está cheio, Quem trabalha em escola, sabe muito bem disso. Toda sala de aula tem 2, 3. Onde estaria a justiça divina com essas crianças nascendo com essas dificuldades, de raciocínio e outras dificuldades também? Aqueles que nascem aleijados, sem uma perna, sem um braço, doentes mentais, onde estaria a justiça divina se não fosse a reencarnação? Jesus disse, se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Não para a gente ir lá e cortar, igual no islamismo faz, Nos países árabes, você vê alguém sem a mão, é porque ele roubou, e a lei é corte a mão. A primeira vez, corta a mão esquerda, para ele ter a mão direita para trabalhar. Na segunda vez, corta o pé direito, Então, lá as prisões basicamente estão quase vazias, porque a lei lá é bem mais severa. Mas se a gente pegar a reencarnação, a pessoa que nasceu sem uma mão pode ser alguém que usou erradamente a mão, No livro Memórias de um Suicida, um dos personagens, ele enforcou uma mulher, matou, assassinou-a, enforcando-a. E ele mesmo plasmou para ele, na próxima encarnação, ele nasceu sem as mãos, porque as mãos foi motivo
né, que ele causou uma dor e um sofrimento muito grande numa outra pessoa. Então eu trouxe aqui essas parábolas, né, que são várias, não sei dizer quantas estão lá no Evangelho. Foram formas que Jesus encontrou, né, de nos passar ensinamentos sem que esses ensinamentos se perdessem no decorrer dos séculos, né, porque é uma história, né, e a história fica gravada. E essas 3 parábolas, elas mostram bem que aquele inferno que a gente vai sofrer eternamente não existe, que Deus é puro amor, né? Então vamos lá. Na primeira, né, a da ovelha desgarrada, essas 3 parábolas estão em sequência, e Jesus as contou, eu estava com um grupo de pessoas. Então essa da ovelha desgarrada, provavelmente tinha pastores, né, pessoas que cuidavam das ovelhas do campo. Da dracma perdida, tinha mulheres, né? Do filho pródigo, estavam os fariseus do templo. Então a parábola da ovelha desgarrada, né, nos diz o seguinte: um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrou e se perdeu, né? Então o que o pastor fez? Deixou as 99 em segurança e foi buscar a que tinha se desgarrado, a que tinha perdido, né? E aí a gente vê nos livros do André Luiz, Chico Xavier, né? Tem uma série de uns 12 livros mais ou menos, que o André está aprendendo, né? Ele vai nos descrevendo a vida no mundo espiritual. Começa pelo livro Nosso Lar, né? Quem não teve oportunidade de ler, né? Tem um filme baseado no livro, tem no YouTube, que é um filme de 2010, né? Está lá no YouTube. Assistam, né? Mostra esse socorro do plano espiritual, né? Para todos nós. Ninguém está abandonado. E como que Deus nos socorre? Através de outro. Eu socorro meu irmão que está em situação mais difícil, né? E é o amor. E quem tem mais amor nesse universo, senão a mãe? A prece de uma mãe abre todas as portas do céu, né? E o amor de mãe, quem vai nos presídios visitar os filhos, 99% são as mães. Está lá todo domingo, né? Leva sacola de comida, leva roupa, né? Eu ouvi uma história de uma mãe lá no Rio de Janeiro, a Cracolândia lá, não sei como que é, né? Nunca vi nenhuma imagem de como que é a Cracolândia lá. Mas que essa mãe, todo domingo de manhã, ia lá e ficava na porta, assim, deve ser de alguma entrada de alguma rua, de alguma comunidade, esperando o filho aparecer. Ela levava coisas para ele e falava: filho, vai lá em casa, vai lá, né? Estou lá te esperando. Não brigava com ele. De vez em quando o filho resolvia aparecer. Ia, tomava um banho, trocava de roupa, descansava, depois voltava para aquela vida, né? Mas ela sempre lá. Assim é Deus, né? Nos livros de André Luiz, ele descreve muito isso. Os espíritos mais evoluídos descendo até a Terra para nos socorrer, para nos amparar, para nos ajudar. Muitas vezes estamos passando por grandes dificuldades. A gente vai dormir, faz uma oração, pede ajuda, pede inspiração. No outro dia vem a inspiração para a gente, né? Bate na porta de fulano, bate na porta de ciclano, né? Você encontra com alguém de repente na condução, começa a conversar, você está precisando de um emprego, de um trabalho, na casa daquela pessoa, né? Ou na empresa que aquela pessoa trabalha, está precisando de alguém que é o seu perfil, né? E me veio à mente aqui agora um caso que está nas obras básicas, né, da doutrina espírita, de uma senhora que foi na igreja, isso lá na França, né, 1850, 1860, fez uma oração, né, estava precisando de trabalhar, viúva, não tinha INSS, não tinha previdência, né, para as viúvas naquela época. Ela saindo da igreja, um senhor, né, puxou conversa com ela e falou: você está precisando de trabalho? Vai nesse endereço aqui que essa senhora está precisando de uma empregada, né? E ela foi, dali mesmo ela já foi lá, bateu, e a senhora falou: realmente, né? A senhora que abriu a porta, realmente eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar, né?
Mas quem que te falou? Né? Que eu não comentei com ninguém, né? Assim. Aí ela estava dentro de casa, viu uma foto na parede, né? Esse senhor aí que me falou lá na porta da igreja que você estava precisando. E a senhora, mas esse é meu marido, ele já é falecido, né? Ou seja, a espiritualidade nos ajudando de várias formas, né? Nos socorrendo. Deus nos ajuda através das outras pessoas. E assim, a gente também pode ajudar alguém. Então, o pastor, ele vai atrás, até encontrar a ovelha, coloca ela no ombro, leva de volta, cura suas feridas. Assim Deus faz com a gente, né? O pastor e a ovelha é uma simbologia, né? O pastor é Deus, né? Através dos espíritos mais evoluídos, né? Vem nos socorrer, nos amparar nos nossos momentos mais difíceis. Cadê aqui? Essa é a segunda. A da dracma perdida. Dracma era uma moeda de prata e ela correspondia, né, o valor dela a um dia de trabalho. Ela tinha o mesmo valor de um denário, que era a moeda romana, né? Tanto que na parábola dos trabalhadores da última hora, o Senhor combinou um denário o dia de cada trabalhador, não importando a hora que ele chegasse para trabalhar, né? Quem chegou de manhã, quem chegou meio-dia e quem chegou à tarde, aquelas da última hora. E Jesus coloca, né? Se ela perder uma moeda dentro de casa, ela varre a casa, acende a luz, né? Até encontrar aquela moeda. E também se diz que o dote eram 10 moedas, 10 denários, e elas faziam um colar com essas moedas, que era um símbolo da família. Se ela perdesse uma, já não estaria completo aquele símbolo da família. E lá também na parábola fala que ela acende a luz. Quem é a luz do mundo? É Jesus, né? A luz do mundo é Jesus. Então a gente busca a luz, né? Não falou acender a luz ali simbolicamente. A gente está conversando com alguém e a gente está querendo uma ideia, né? Está naquela roda ali, alguém dá uma luz, né? Alguém dá uma ideia boa, né? Opa! E a terceira parábola, que faz parte, né? Ela é um pouco maior, que é a parábola do filho pródigo. Eu acredito assim, pela a nossa caminhada, né? Dizem que hoje a nossa melhor encarnação é essa de hoje, né? Porque todos nós começamos do zero. Senão Deus não seria justo, né? Se alguém começasse já lá em cima, mais evoluído, né? Então eu vejo a Terra, a humanidade, como uma grande escola. Só que hoje, né, todas as salas de aulas estão misturadas. Aqueles mais atrasados, né, que ainda estão na violência, um pouquinho mais adiantado, né, que já não pratica violência, outros mais adiantados, e os professores, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, muitos outros anônimos, né? São professores que vieram para nos ajudar, porque eles já fizeram a caminhada, né? Eu tive um professor de Química, ele falava, gente, eu não sou melhor do que vocês. A única diferença é que eu li os livros antes de vocês, porque eu sou mais velho, né? Mas somos todos iguais, estamos todos na mesma caminhada. Ou seja, começamos do zero. A escola, como funciona a escola, né? Vamos pegar lá, vamos pular o pré, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Se eu pegar uma criança de primeiro ano, né, que aprendeu ali o A, E, I, O, U, contar de 0 a 9, se eu colocar ela numa sala de aula mais na frente, ela não vai conseguir acompanhar, né? Então, a mesma coisa é a gente, né? Quem já está começando agora, está indo às vezes por um caminho errado, né? Um caminho que, mesmo que os pais falam, orienta, mas ele quer ir por aquele caminho, né? É a história do filho pródigo. Eu vou ler aqui um trecho, né, para a gente ir batendo papo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai, meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país distante e lá dissipou todos os seus bens.
vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai pedir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros, ou seja, um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembrando aqui, a gente precisa buscar. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente está passando por dificuldade, a prece, a oração sincera, é um dos melhores remédios para a gente receber ajuda. E aí, voltando no André Luiz, no livro Nosso Lar, André Luiz já tinha falecido, desencarnado há algum tempo, estava numa região bem crítica no plano espiritual, e ele chegou um momento e falou: não existe algo maior, Ele comenta que ele ia à igreja apenas como algo social, não ia lá buscar o lado espiritual. Mas ele resolveu fazer uma prece, pedir socorro, E quando ele fez essa prece, que ele pediu socorro, os espíritos socorristas de Nosso Lar vieram buscá-lo, E levou ele para a colônia Nosso Lar para ser tratado. E depois ele virou um grande trabalhador no plano espiritual. E ele, quando a sua mãe veio visitá-lo, que a sua mãe está numa dimensão superior ainda ao Nosso Lar, ele reclama com ela: mãe, fiquei abandonado naquela região triste de sofrimento. Ela respondeu para ele: não, filho, desde o momento que você foi para a mesa de cirurgia, eu estava ao seu lado. Mas dependia dele, pedir ajuda, buscar dentro de si que ele necessitava daquele socorro, E a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, Muitas vezes a pessoa não quer socorro, ela quer continuar naquela vida. E os pais querem ajudar, a família quer ajudar, mas ele quer continuar naquela vida errada, Até a hora que ele despertar, e aí fica mais fácil, O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um boi gordo, matai-o, comamos e festejamos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a festejar. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando em casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntaram-lhe: o que era aquilo? Um deles respondeu: chegou o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me festejar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar o novilho gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Cumpria festejar-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Aqui também, esse segundo filho, que ficou em casa, ele também não era ainda um espírito evoluído, porque em vez dele se alegrar com o irmão que tinha voltado,
Ele foi brigar com o pai, que estava fazendo uma festa para ele, né? Outra coisa interessante aqui da parábola também é que não existe herança de pai vivo, né? E o filho perde a sua parte na herança, né? Só existe herança depois que o pai morre, né? Na verdade, o pai é o Criador, né? É Deus o nosso Criador. E a herança é a vida que Ele nos dá, né? A oportunidade da gente caminhar, né? De nós estarmos aqui, né? Ele tanto da parte, né, física, né, da criação desse corpo que foi evoluindo no decorrer dos séculos, quanto do nosso espírito, da criação do nosso espírito, né? Da nossa criação, né? Que a gente fala assim, o meu espírito, né? Na verdade é o meu corpo, né? Eu sou o espírito e estou num corpo, né? Mas a gente confunde muitas vezes, a gente fala o meu espírito, né? Então Deus é esse Pai, né? Que mesmo a gente estando no caminho mais errado, é só a gente querer voltar. A gente dá o primeiro passo para voltar, que Ele nos recebe de braços abertos. Colocou o anel no dedo, que era o símbolo da família, né? A nossa ligação com Deus novamente, que a gente tinha se desligado de Deus, né? Colocou uma roupa nova, calçou os seus pés e fez uma grande festa. Assim é na espiritualidade. Assim é aqueles que são responsáveis pela nossa caminhada. Todos nós que estamos aqui num corpo físico, tem um espírito, ou às vezes até mais de um, ao nosso lado, mais evoluído do que a gente, nos ajudando, nos amparando, nos intuindo, para a gente acertar o máximo possível e errar o menos possível. Errar todos nós, ainda vamos errar bastante, é natural. O que a gente não pode é ficar sofrendo porque nós erramos. Tem um livrinho que chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. Há um tempo atrás, né, falava-se muito, né, a gente tem que fazer reforma íntima, tem que fazer reforma íntima, né? Mas não tem uma cartilha, a reforma íntima é o Evangelho, né? E a gente aos pouquinhos, uma coisinha hoje, outra coisinha amanhã, à medida que a gente vai assimilando isso, quando surge uma determinada situação, a gente consegue praticar, né? Porque aquilo já entrou no nosso coração. Eu até brinco que a maior distância do universo é do nosso cérebro até o nosso coração. Porque aqui entra rápido. A gente lê um livro, né? Assiste um filme, vê uma história, entra aqui no cérebro. Mas para vir para o coração, quando vem para o coração a gente pratica. É a hora que a gente está praticando. E da mesma forma, para a gente limpar os nossos sofrimentos também, que está no nosso coração. Vou pegar um exemplo de um grande trabalhador espírita que desencarnou recentemente, que foi o Divaldo Pereira Franco, lá de Salvador, na Bahia, né? Ele tinha um problema de coração, 10 anos tratando daquele problema e não sarava. Tomava os medicamentos, passava no cardiologista. E um dia, conversando com esse espírito, né, que estava sempre ao seu lado, a Joana de Ângeles, que tem vários livros, né, dela, psicografados, falou por que ele não melhorava do coração, se ele tomava a medicação certinha que o cardiologista passava. Ela falou para ele assim: lembra daquela determinada situação que aconteceu há 10 anos atrás? Ele falou: lembro. Então, você precisa perdoar. Ele falou: não, já perdoei, eu já fui lá, já conversei com, né, o que tinha acontecido, está tudo resolvido. Ele falou: não, você não conseguiu perdoar ainda, porque toda vez que você vai contar esse caso para alguém, você se emociona. Se você se emociona, está no seu coração. Aí ele foi trabalhar isso, né, para realmente perdoar, porque perdoar é limpar o coração dessas mágoas, né? E as mágoas, elas trazem doenças para o nosso corpo físico. Primeiro manifesta no corpo espiritual, né, no perispírito, o corpo astral, e depois vem para o corpo físico se a gente não trabalhar isso, né? Eu vou citar o meu pai como exemplo. Meu pai teve câncer, né, em 98. Numa mensagem dele, né, psicografada, que recebeu aqui na casa, a primeira frase da mensagem: o que me matou não foi o câncer,
Foram as mágoas que eu guardei do passado, que geraram o câncer, né? Hoje já se fala, o pessoal fala assim, tem uma gastrite emocional. Na verdade não é a gastrite que é emocional, né? É a pessoa, né? Gastrite nervosa, né? Na verdade o pessoal fala, né? Não é a gastrite que é nervosa, né? A pessoa que é nervosa gerou a gastrite, né? E assim várias outras doenças, né? Principalmente o câncer, né? Que surge devido a gente não trabalhar esse lado. Então os ensinamentos de Jesus é para isso, né? Para a gente trabalhar o nosso lado emocional, a gente aprender realmente a perdoar, né? A gente aprender a estender a mão, né? Estender a mão não é só coisas materiais, né? Muitas vezes 5 minutos de conversa com uma pessoa ajuda tanto aquela pessoa, um sorriso, muitas vezes, né? Ajuda tanto aquela pessoa, né? Tem gente que não gosta, né? Chega um trabalho, bom dia. Bom dia por quê? Né? Mas é o problema da pessoa, né? Ela que precisa, mas a gente insiste, né? Todo dia você chega e dá um bom dia, né? Bom dia, aquilo vai tocar no coração da pessoa, vai ajudá-la a superar, né, as dificuldades que ela está passando, né? Os problemas que ela está passando, né? Então os ensinamentos de Jesus é para isso, gente, para a gente melhorar, né? É devagarzinho. E se errou, tudo bem, né? Na nossa linguagem brasileira, bola para frente, não vamos ficar sofrendo porque nós erramos, né? Amanhã é outro dia. Deus dá sempre nova oportunidade para a gente recomeçar, né? E aí nós vamos partir para o encerramento e eu vou convidar todos a cantar junto com a Paula Zamp, né? Vai ser a nossa prece de encerramento, vai ser o Pai Nosso cantado pela Paula Zamp, nossa irmã que já está no plano espiritual, mas vai estar aqui presente com a gente através do vídeo, né? E a gente canta junto com ela o Pai Nosso. Santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que seu amor era por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que seu amor era por mim, que seja feito assim. Este dia dai-nos amor e sempre e perdoai as nossas ofensas de modo maior, porque perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que seu amor era por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci
Ai, tentação.